Vamos falar de coisa boa, vamos falar de gente que realmente tem importância, né, para a cidade de Teresópolis. Afinal de contas, a gente está vendo um monte de mau exemplo, né? Vamos falar um pouco de bons exemplos que a gente precisa e agradece, né? Estou recebendo um amigo aqui no estúdio, amigo mesmo, de verdade, de longa data, né? Não tão longa assim, né, Jonathan? Nem tão longa assim. Nosso amigo Jonathan Scupelo, que está lançando um livro novo, né? O 4º livro do cara. Então, eu vou começar perguntando sobre essa carreira aí, né, que você escolheu, né, Jonathan? Você que é pastor, a gente jogava muito voleibol junto, né? Hoje você está aí, né, nessa missão tão bacana e nessa missão tão importante que é realmente guiar, né, espiritualmente aí os nossos teresopolitanos. Queria que você falasse um pouco primeiro dessa obra, né, cara, que é o Sem Tropeçar, né? Que eu acho que todo mundo está querendo isso hoje, né? Caminho sem tropeçar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os telespectadores. Agradeço aí o convite do Anderson, né, da Diário TV. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, estamos lançando o 4º livro, né? Temos lançado nesses últimos anos algumas obras e, graças a Deus, lançamos domingo, agora na Igreja Batista em Barra do Imbuí, e na próxima quinta-feira vamos estar lançando na Missão Batista da Várzea, né? E temos ali nos preparado realmente para ajudar a cada pessoa a encontrar o seu caminho sem tropeçar. Sem tropeçar, né? Como todos os pais, nós sabemos que os pais têm as melhores coisas para os filhos, os melhores sonhos e procuram dar o melhor. E os pais sempre orientam os seus filhos. Deus é pai, nós entendemos isso. E Ele também tem um caminho para todos nós, para que haja a realização da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então nós reservamos alguns materiais, juntamos nesse livro, e nós vamos ali observar que existem muitos momentos que tropeçamos e parece que sempre iniciamos a nossa jornada e deixamos de alcançar o grande propósito de Deus na nossa vida. Então o livro ele vem focar justamente, né, em que temos tropeçado e como não tropeçar, como avançarmos para conquistar aquilo que Deus, nosso Pai, tem para nós. Acho que o grande problema, né, Jonatas, é você conseguir identificar esses tropeços, né, cara? Que às vezes você entende, né, uma dessas dificuldades como algo natural e na verdade é um desses tropeços que você tem que evitar, que você tem que buscar o caminho correto, né? Às vezes até passar pelo lado e chegar a esse bem comum, né? O que você entende que seja mais difícil assim de identificação mesmo das pessoas como um tropeço e que as pessoas entendem como sendo algo comum? Muito interessante, né, Anderson, a sua pergunta, porque essa é a grande dificuldade, entender o que Deus tem para mim, qual o propósito que Deus tem para mim, né? Então, quando nós já entendemos, já é 50% da caminhada, né? E aí muitas vezes na nossa caminhada nós vamos perceber, e o livro vai abordar isso, que sutilmente a gente deixa de acreditar naquilo que Deus tem para nós e muitas vezes essa incredulidade nos atrapalha a avançar, porque sempre vão existir, né, os tropeços e as situações que nos levam a tropeçar. Todos nós passamos lutas na nossa vida, todos nós vamos ter decepções, perdas, frustrações, e isso nos marca e muitas vezes nós questionamos, será que Deus existe? Por que Deus permitiu tal situação? Né? E esquecemos que estamos nesse mundo e estamos sujeitos a viver todo e qualquer tipo de situação, mas isso não isenta o amor de Deus nem o propósito de Deus, né? Então o livro está separado em 3 partes. A primeira parte do Antigo Testamento antes de Jesus, a segunda parte no momento de Jesus e a terceira do início da igreja, né, da igreja primitiva. E aí nós vamos perceber, Anderson, que nos 3 tempos a gente vê pessoas tropeçando. Mesmo caminhando com Jesus, os discípulos tropeçaram. Isso nos mostra que somos humanos, que erramos, mas que existem formas de nós alcançarmos, né? É reconhecendo, identificando e recomeçando. Agora, eu sempre pergunto aqui aos meus amigos pastores, né? A gente tem, graças a Deus, muitos amigos que participam sempre aqui, e por isso é um grande prazer receber o Jonatas nesse sentido também. Eu sempre pergunto com relação a esse momento em que a gente vive de extremo ataque à nossa família, né? Como valor, como instituição, como um dos sólidos da nossa sociedade, né?
Como é que você, né, que trabalha direto com as famílias e sabe da importância delas para a manutenção, inclusive, da nossa própria sociedade, né, da saúde da nossa sociedade, como é que você vê esses ataques à família? E aí não falo nem da família no seu conceito mais tradicional, não. Poderia até falar também, porque sou um defensor dela, mas o ataque à família como um valor mesmo de vida, né? Hoje, quem defende a família é atacado, né? E independente do seu credo, né? Pode ser o espírita, pode ser o católico, pode ser o protestante, defendeu a família, é praticamente atacado de imediato. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo hoje, Jonas? Quando nós observamos a história, nós vamos ver que existem ciclos históricos onde a família sempre foi muito atacada. Quando nós olhamos desde lá de Noé, né, em que o mundo já estava de uma forma terrível e Deus reiniciou mandando um dilúvio, a gente percebe, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que foram destruídos porque os valores familiares estavam ali complicados. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a respeito da cidade de Corinto, nós percebemos como estava sendo ali atacados os valores familiares. Então, a gente percebe que realmente existem essas etapas, essas fases, onde a família ela é muito atacada e há uma tentativa de desestruturar. Mas entendemos, Anderson, que uma família saudável, uma família unida, uma família que tem os valores bíblicos, ela vai gerar cidadãos, né, mais concisos, mais conscientes, e teremos uma sociedade melhor, né? Então, a igreja, a Bíblia, ela nunca vai excluir ninguém, pelo contrário. Deus é amor, Ele ama a todos, mas para que haja uma ordem, para que haja um entendimento daquilo que Deus tem para a sociedade e para chegar à eternidade, Ele criou ali valores, né? Então nós lutamos pelos valores, mas a cada dia respeitando, amando e professando a nossa fé, como cada um tem a liberdade de professar a sua. Verdade, você falou numa coisa importante que a gente está esquecendo um pouco nos dias de hoje, que é a questão da liberdade, né? A liberdade. Às vezes a família escolhe estar no ambiente da igreja e é questionada, inclusive, por esse ato, né? É lamentável, mas eu acho que são momentos históricos mesmo que a gente tem que ter serenidade para passar por eles, né, Jonathan? Então, agora falando um pouco da instituição igreja. Outra coisa que eu gosto também sempre de perguntar aos meus amigos pastores, né? Afinal de contas, a igreja tem essa dimensão de agregar, né? De juntar, de estar junto. Aliás, inclusive a base, né? da palavra, né? A origem da palavra. Hoje a igreja protestante, ela está agregando, ela está juntando, ela está reunindo as pessoas como deveria? Temos encontrado um cenário protestante que hoje acreditamos que precisa de uma reforma, porque muitas denominações têm perdido o foco do evangelho e se tornou um negócio. Então muitas vezes as pessoas têm uma resistência de ir até a igreja porque olham a igreja como um negócio, um mercado, que eu preciso de uma bênção, então eu vou correr lá para pegar a minha bênção, né? Então existem denominações que falam mais de dinheiro e prosperidade do que exatamente o evangelho. Verdade. Por que hoje nós temos 40 milhões de cristãos e 40 milhões de desviados? O tanto que temos dentro da igreja é o tanto que temos de pessoas que passaram por ela e saíram. Isso é um sinal de que eles não entenderam exatamente ou não viveram o evangelho. E eles foram buscar algo que ofereceram que não era a verdade. Porque o evangelho, ele continua sendo simples, né? Jesus veio a esse mundo para morrer no nosso lugar, e aquele que crê nele vai ter a vida eterna. Então, né, existem doutrinas que estão entrando dentro da igreja, que estão contaminando e passando uma imagem errada. Mas continuamos crendo que, mesmo apesar disso, vamos agregar, né, pessoas e passar realmente aquilo que Jesus tem nos ensinado. E aí você falou de tudo, né? Que é a questão do exemplo, né? O exemplo de Jesus não é um exemplo de prosperidade, sucesso, uma empresa vencedora, pelo contrário, né? É um exemplo de sacrifício, é um exemplo de doação, amor incondicional. E é isso que a igreja tem que pregar, né, Jonas? E muito legal, eu gosto de verdade de ter esse tipo de posicionamento, porque vejam bem, a gente não está fazendo uma crítica a uma ou outra denominação. A gente está fazendo uma crítica salutar para que o objetivo maior, né, da igreja, e aí eu falo inclusive da própria Igreja Católica, da qual eu faço parte, que muitas paróquias também esquecem um pouco essa dimensão agregadora, essa dimensão de não oferecer uma recompensa, né? E quando a gente fala em recompensa, ela pode até ser
financeira também, mas às vezes é uma recompensa, como o Jonathan falou, venha buscar as salvações estão aqui, mas na verdade é um indicativo do caminho, né? E a gente volta ao tema do livro do Jonatas, né? Que é sem tropeçar. Esse caminho sem tropeçar passa essencialmente pela igreja, né? Sim, a gente entende que através da igreja nós vamos ouvir, né? E a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é a verdade, ela é o caminho, né? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a palavra, a fé brota do nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a partir daí nós vamos ouvir a Deus, e ouvindo a Deus vamos começar uma caminhada com menos tropeços, e quando tropeçarmos, o próprio Deus há de nos levantar e continuar a nossa caminhada. O que temos percebido são pessoas que estão 10, 15, 20 anos dentro da igreja e parece que não mudaram, não saíram do lugar. É verdade. São as mesmas pessoas há 20 anos, né? Então não cresceram espiritualmente. Então nós não somos chamados a sermos pessoas religiosas, mas sim espirituais. É algo bem diferente. Então o religioso ele vai todo domingo, ele dá lá o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, ele entende qual é o caminho, mas o espiritual, ele ouve a voz de Deus. E esse é o grande diferencial para nós. E promove a diferença na sua vida, né? No seu dia a dia, na sua família, em quem está ao entorno, né? Isso que a gente está precisando. Gente, olha, grande prazer mesmo receber o Jonatas aqui, não por ser meu amigo de longa data, mas pela essa história que ele construiu, por essa formação que ele buscou, pelo trabalho que tem exercido, né? Aí, né, na sua comunidade, na Igreja Batista lá da Barra do Imbuí, que é extremamente importante no município, tem, né, uma legião, né, muito grande, muito importante, de pessoas muito importantes para a nossa sociedade, que precisam deste caminho sem tropeços, precisam dessa orientação espiritual para continuar seguindo e traçando os rumos de desenvolvimento que o nosso município precisa, os rumos, né, da boa educação, dos valores familiares, para que a gente consiga continuar tendo uma cidade decente, né? A decência que a gente fala está nas famílias, está nas pessoas, e as pessoas buscam na igreja esse caminho de decência, esse caminho sem tropeços. Jonatas, como é que o pessoal que está interessado aí na tua obra, como é que ele faz para encontrar? Lá na igreja mesmo? Pode te procurar nas redes sociais? Como é que o pessoal faz? Então, nas livrarias evangélicas, né, nós vamos estar disponibilizando aqui em Teresópolis, né, nas nossas igrejas, que é a Igreja Batista em Barra do Imbuí, e aqui na Missão Batista na Várzea, que fica ali ao lado da reta, né, da Caixa Econômica. Nós vamos estar lançando então quinta-feira novamente, são lançamentos múltiplos. Legal. E nós estamos nas redes sociais, é só procurar e vai ser de fácil acesso, né, e eu tenho certeza que há de abençoar muitas vidas. Legal. E olha, é pequenininho mesmo, rapidinho, para leitura rápida, para você deixar sempre aí do teu lado, no teu local de trabalho, né? Aí na tua cabeceira, deixar realmente como um companheiro. Afinal de contas, quem não quer, né, um caminho sem tropeços? A gente tem que buscar esses caminhos sem tropeços a partir de uma boa orientação, sem dúvida nenhuma. Amigo, obrigado pela tua participação. Leve, né, a todos lá da igreja a nossa saudação e sempre que tiver novidade, estamos com as portas abertas. Claro, obrigado aí pela recepção, né, e por estarmos juntos novamente aqui. É isso aí, gente. Nós vamos para o intervalo comercial, coisa rápida, tá? Rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos chamar o jornalismo, afinal de contas, a prioridade é do nosso jornalismo, sempre trazendo informação recente para você. E não se esqueça de participar, tá? Nas redes sociais e também lá no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente está de volta.